It, a coisa. Não, pera, não é essa coisa não é essa daí não. É a outra coisa, aquela palavra lá em inglês que na maioria das vezes, né, é dita com um significado de ele e ela para objeto e animal, mas ao mesmo tempo muitas vezes não é utilizado nem com nenhum significado. Então, se você tem curiosidade para saber como você realmente vai usar o it, vem comigo que eu já vou te explicar a partir de agora. Mas calma, antes de mais nada, eu tenho que te pedir para deixar um like ali embaixo e se inscrever no canal para me ajudar a trazer mais conteúdos para ajudar vocês que me assistem, ok? De verdade, eu agradeço muito sua presença aqui. E agora sim, bora lá. Então tá, eu vou tentar simplificar da melhor maneira possível a minha explicação para a gente já ir para os exemplos para vocês. Basicamente, o it, além dele ser utilizado com ele e ela para objeto animal, ele também é um pronome impessoal. Para quem não sabe o que é um pronome, é eu, você, ele, ela, ok. Um pronome impessoal, o que é a diferença disso daí? Basicamente, ele pode ser utilizado com verbos impessoais. Aí a gente já vai ir direto para os exemplos, ok? Sem muita hesitação aqui. Então tá, aqui em exemplos de como você pode utilizar o it, a gente vai para o primeiro exemplo que é It was here, ok? Nesse caso, o it não vai ser ele ou ela para objeto animal, ele simplesmente não vai ter significado algum ali, ele tá lá por estar, você não precisa colocar ele no português. E como é que ficaria no português? Foi aqui, it was here, foi aqui. Was sendo foi, e o here aqui, que o was dá o passado, ok? Isso aqui é uma frase temporal no passado, em que o it é um pronome que está lá por estar, ok? Ele tem que estar lá para que a regra não seja utilizada sozinha. Você já vai entender também, tem outros usos, além de não deixar uma regra temporal sozinha, mas o principal aqui que eu quero passar para vocês é esse daqui, que é o mais utilizado. O segundo exemplo que eu vou dar aqui para vocês é o It is raining at my mom's home. Está chovendo na casa da minha mãe. Novamente, o it não está sendo utilizado com um ele e ela para objeto e animal, que ele não está sendo dessa forma. Ali ele simplesmente está por estar novamente. Por isso que ele é classificado como um pronome impessoal. Ele não vai ser uma pessoa dentro da oração, ele não vai ser uma pessoa dentro daquela frase ali que você está vendo aqui. Simplesmente ele está lá para não deixar a regra do is sozinha. O is é o está, raining é o chovendo, o and se dá por conta do ing, o at my mom's home. Naquela parte lá, at é o na, my é minha, mom's, mom é mãe. Aquele s junto do mom é o que vai dar a posse da casa para a mãe da pessoa que falou. E o home é a casa, ok? Então tem toda uma troca ali de palavras. Mas basicamente é desse jeito que vai estar sendo utilizado. O terceiro exemplo que eu vou dar aqui para vocês é o It is hard to focus at this task, que é difícil focar nessa tarefa. It, sem significado, novamente, o is será o é, hard, difícil, to focus, focar, at this, nessa, task, tarefa. Simplesmente é isso. Esse é o nosso terceiro exemplo para vocês. É muito importante eu falar aqui para vocês que basicamente no português não existe nada, digo de novo, nada que tenha a mesma função que o it tem no uso lá na língua inglesa. E basicamente vocês viram lá no primeiro exemplo de todos, o it was here, foi aqui. Ele não tinha nenhuma tradução equivalente no português, ele não vai ter. Ele simplesmente vai ter em alguns exemplos que eu ainda vou passar para vocês. Na realidade é só um para deixar mais fácil, já que esse não é muito o foco desse vídeo. Então vamos lá direto para esses dois exemplos, né? Dois exemplos para mim comparar para vocês um uso dele com ele e ela, objeto animal, e um outro uso sem ser nada, sem ser nenhum sujeito, uma frase sem sujeito para nós no português. Chegando aqui na comparação de exemplos, a gente vai ter dois, o it was here, de foi aqui, em que o it simplesmente não tem significado algum, e o outro, agora a gente vai fazer uma história aqui de antes de falar essa frase. Pensa assim, seu cachorro escapou e você está correndo atrás dele. E aí você chega em alguém e essa pessoa te pergunta o que está acontecendo. Você fala ofegante, My dog, it escaped. Meu cachorro escapou. Ele escapou. Entenderam? Nesse caso, o it, ele vai estar sendo usado como ele de ele, cachorro, ele, animal, entenderam? Já, se você falar assim, My dog escaped, daria certo também, né? Você ofegante falar, meu cachorro escapou. Só que aí você tiraria o it dali. Então eu usei esse com o it para mim dar de exemplo para vocês. Então, como é que ficaria? My dog, meu cachorro, it escaped, ele escapou. Entenderam? Desse jeito. Voltando aqui para mim agora, basicamente resumindo tudo que eu já falei aqui,
O it, na maioria das vezes, ele não vai ser utilizado como ele e ela, objeto animal. Ele vai estar sendo utilizado na realidade para expressar uma frase que tem um sujeito que é um fantasma. Ele não existe no nosso português. Simplesmente um está aqui. Simplesmente é it is here. Eles precisam colocar esse sujeito lá, mas a gente não precisa. Não é que você tenha que moldar o inglês ao nosso português, é que você tem que moldar o nosso português para o inglês. Por isso que fica um pouquinho complicado da maioria das pessoas começarem a deslanchar, por assim dizer, no inglês, porque você fica muito atochado no seu português. Você quer trazer de lá para cá, com as regras de cá. Mas se você fizer o contrário, você vai ver que fica muito mais fácil de você aprender. E novamente, né, eu já disse lá antes, na maioria das vezes que você vai estar vendo o uso do it no início das frases, assim, sem um significado, né, com um pronome impessoal, é quando ele vai estar sendo utilizado com uma dessas três aqui, do passado, do presente e do futuro. Uma dessas três o quê? Do verbo to be. A gente tem lá o verbo to be no presente. Vamos no presente primeiro, né? Am, is, are. O it ele só vem com is, então it is, sempre desse jeito. E a gente também tem o passado, que aí vai ser o was, ok? Não were, it was. E no futuro vai ser o will, ok? Então, na maioria das vezes você vai estar vendo ele está sendo utilizado desse jeito, mas tem outras regras também que utilizam ele desse jeito, ok? Mas eu só falei da maioria. Se eu fosse cobrir tudo aqui, ia ficar uma aula inteira, completa, de meia hora, eu explicando tudo, muito editado e tal. Mas basicamente isso aqui consegue cobrir a maioria das dúvidas que o pessoal tem. Mas basicamente é isso aí, meu bom povo. Eu não cobri todos os casos em que o it vai ser utilizado, novamente eu digo aqui, porque ficaria muito longo o vídeo, muito extenso. Mas eu consegui cobrir a maior parte. Lembrando que vocês me sigam nas minhas redes sociais para conseguirem aprender mais sobre inglês, ok? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos. Dá um like, comenta qualquer coisa, que isso daí vai me ajudar bastante. Ajuda a crescer o canal, me ajuda a ficar mais motivado a trazer mais vídeo para vocês. Então, muito obrigado e vejo vocês em um próximo vídeo.